Devocional, Dia a Dia com Calvino, 20 de janeiro. Tema: Sujeito a Satanás. Texto bíblico, Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz assim: E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade e do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Creio que foi suficientemente provado o fato de que o homem é tão escravizado pelo jugo do pecado a ponto de não conseguir, por sua própria natureza, ter o bem como alvo, seja em desejo ou em busca efetiva. Ademais, foi estabelecida uma distinção entre a compulsão e a necessidade, deixando ainda mais claro que o homem peca, ainda que necessariamente, mas o faz voluntariamente. Mas do fato que o homem é levado a ser escravo do diabo, poderia denotar que ele é acionado mais pela vontade do diabo do que por sua própria. Agostinho, comentando os Salmos 32 e 33, compara a vontade humana a um cavalo pronto para largar, e Deus e o diabo a cavaleiros. Se Deus monta o cavalo, ele, como um cavaleiro moderado e habilidoso, guia o animal calmamente e o estimula quando muito lento, puxa as rédeas quando muito rápido e contém a sua audácia e exagero. Verifica o seu mau humor e mantém no percurso adequado. Mas se o diabo toma a sela, como um cavaleiro ignorante e impetuoso, ele acelera o cavalo em solo irregular, o direciona a fossos, o faz passar por cima de precipícios e o expele a obstinação e a fúria. Com essa analogia, dado que uma melhor não sucede, nos contentaremos no momento. Quando é dito que a vontade do homem natural está sujeita ao poder do diabo e é acionada por ele, o significado não é de que a vontade, ainda que relutante e resistente, é forçada a submeter-se, como senhores obrigam escravos intransigentes a executar suas ordens, mas de que, fascinada pelas ardilezas de Satanás, ela necessariamente se rende à sua orientação e lhe presta homenagem. Aqueles a quem o Senhor não favorece com a direção, ele, por um julgamento justo, os destina à ação de Satanás. Por conseguinte, o apóstolo diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho, a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E em outra passagem ele descreve o diabo como o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. O cegar os perversos e todas suas iniquidades, consequentemente dessa cegueira, são chamados de obra de Satanás. Obras cujas causas não devem ser procuradas em nada exterior à vontade do homem, em que está a raiz do mal e em que é fixada a fundação do reino de Satanás. Em outras palavras, o pecado. Oremos. Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor nessa manhã, Pai, mais esse dia, Senhor, abençoado, no qual o Senhor tem nos dado. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, com fôlego de vida, Pai. E meditando nessa palavra, Senhor, em Efésios, Senhor, nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Senhor, aonde o Senhor nos mostra, Pai, a real condição humana no qual nós nos encontrávamos, Senhor. Nós estávamos mortos, Senhor, em nossos delitos, em nossos pecados, e o Senhor mudou, Pai, a nossa situação, Senhor, com o envio do Teu Filho, Senhor. Nós andávamos desgarrados, Senhor, sobre o poder do império das trevas, Senhor, no qual opera, Senhor, o príncipe da potestade, Pai, do ar, e os seus espíritos, Senhor, no qual da desobediência, Pai. Mas o Senhor nos trouxe para o reino da tua maravilhosa luz, Pai. O Senhor iluminou a nossa mente, o Senhor iluminou o nosso coração, o Senhor iluminou o nosso querer, o nosso fazer, Pai, tão somente pela tua graça, Senhor. Porque nós, por natureza, somos pecadores, Senhor, nós caímos com Adão, Senhor, e nós temos a mesma natureza humana de Adão, Pai. Mas agora, se nós morremos com Cristo, Pai, nós também temos a vida de Cristo em nós, e nós nos tornamos herdeiros pelas obras de Cristo, Senhor. Então, o teu Espírito agora habita dentro de nós, Pai, e ele faz uma renovação, Senhor, da nossa mente, do nosso coração e do nosso entendimento, Pai. Que o Senhor abençoe cada um desses que nos ouvem, Pai,
nesta manhã ricamente com as bênçãos de Cristo no reino celestial, Pai. Que ele possa ser um homem, uma mulher, Pai, um jovem, uma pessoa diferente, Senhor. Que ela possa ser uma pessoa iluminada e possa transbordar Cristo através delas, Pai. Eu sou muito grato ao Senhor por cada uma dessas vidas, Pai. E é em nome do teu filho amado que nós oramos. Amém.